esse canal definitivamente não deveria se chamar Bartroy Tecnologia, e sim Tux com Café ou Tux Coffee ou sei lá o que. Brincadeiras à parte, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Bartroy Tech. Hoje vamos falar um pouquinho sobre DOS para Linux novamente, mas de uma forma um pouquinho diferente. O tema desse episódio foi algo que eu já discuti aqui com algumas pessoas, não só pelos comentários, mas também por e-mail e inbox no Facebook, que é aquela coisa, o que é melhor, o Reaper ou o Ardor para Linux? Qual dessas duas DOS são as melhores? Levando em consideração que talvez essas duas sejam as... eu não diria mais conhecidas, porque quem já trabalha com isso no Linux, sinceramente, muito provavelmente tem outros nomes aí, como o Harrison Mixbus e talvez até mesmo o Bitwig, porque o Bitwig está aí na área já tem bastante tempo, assim como o Ardor. O Reaper nessa brincadeira toda, ele é meio que um novato no Linux. E acho que também vale pontuar que é até um pouco injusto comparar o Reaper e o Ardor, porque a gente está falando de um software, no caso o Ardor, totalmente gratuito, open source, né, um software aberto, que não tem uma injeção de dinheiro tão grande quanto o Reaper. E do outro lado a gente tem um software proprietário, fechado, que já está no mercado há bastante tempo. Ele não é um software gratuito, apesar de você poder utilizá-lo por 60 dias e os caras não descontinuarem a utilização caso você ultrapasse esse período. Acho que também é interessante ressaltar que o valor da licença é muito acessível. Eu acho que é a mais acessível no mercado, são $60. Pra gente hoje tá caro porque o dólar tá um absurdo. Mas lá fora, na gringa, velho, $60 é muito, mas muito baratinho, mas muito baratinho mesmo. Então assim, é um software extremamente acessível, mas é um software que tem uma injeção de dinheiro. É um software que está no mercado há bastante tempo. Então, não sei, é um tanto quanto complicado fazer esse comparativo. Então, para não, sei lá, para não desmerecer, para não ser... para não pisar na bola com nenhum dos dois, eu apenas vou comentar o que eu acho do meu ponto de vista em termos dos relacionando, né, os trabalhos que eu produzi e venho produzindo hoje aqui no Linux. Eu acredito que os dois softwares são excelentes. Tá? O Ardor está num nível de maturidade hoje muito bacana, então, putz, tá excelente. Ambos, você consegue produzir com ambos. A grande diferença no Linux hoje, na verdade, são os plugins que você vai precisar utilizar. E é claro também, às vezes você prefere o workflow de um e não de outro, porque às vezes um tem algo bem mais aprimorado do que outro no que diz respeito à manipulação de tracks e tudo mais. Isso acontece, felizmente ou infelizmente, o Reaper ele está num nível acima porque é um software mais antigo, é um software que tem mais gente ali fazendo a coisa acontecer muito rapidamente, então acho que faz até um pouco de sentido. Não que o Ardor seja ruim por conta disso, absolutamente não mesmo, tá? É aquela coisa, um apresenta um tipo de cenário para você utilizar e o outro apresenta outro, e os dois são muito bons. Esse não é o grande diferencial desses dois aplicativos, na minha opinião. O grande diferencial desses dois aplicativos são os plugins. Se você precisa ou quer utilizar plugins de terceiros no Linux e não quer utilizar um tradutor como o InVST, o Carla, e eu acho que tem mais algum aí, tá? Que são os carinhas que vão fazer a conversa de algo que foi feito para Windows para dentro do Linux, para que você consiga utilizar num software desse, apesar de que nesse caso talvez você não possa utilizar
o Reaper na versão para Linux. Talvez você tenha que instalar a versão de Windows no Wine. Não tenho certeza, não vou entrar nesse aspecto porque eu particularmente não gosto desse tipo de solução se você está falando de um ambiente de produção. Tá? Para mim, hoje, sinceramente, não seria a solução ideal. Eu simplesmente tiro isso do meu cenário. Então, voltando aqui para o meu raciocínio, tá? Pensando no meu cenário, no que eu tenho experiência hoje com esses dois softwares. Eu acredito que o grande diferencial é isso. Quais são os plugins que você precisa utilizar? O Ardor, por padrão, te entrega vários plugins, mas comparado com o Reaper, é uma quantidade muito menor. Em contrapartida, você pode instalar um calhamaço de plugins gratuitos e open source feitos para Linux que funcionam no Ardor e são plugins fantásticos, mas assim, cara, tem muita coisa muito boa para Linux, muitos plugins excepcionais, tanto gratuitos quanto pagos, que assim, velho, vão resolver, eu diria que 99% do que você precisa. Eu não vou dizer 100% por um aspecto que eu já vou voltar. Aliás, já vou falar agora, que é o que eu sempre martelo aqui, é a questão do plugin de correção de voz. Infelizmente não temos isso para Linux hoje. Então se você precisa de um carinha desse, você não tem outra solução a não ser ou fazer esse esqueminha de tradução mesmo no Ardor para poder utilizar um plugin do Windows, ou você infelizmente não tem uma solução, pelo menos na presente data, tá? A gente está em maio de 2019, eu desconheço algo realmente bom, realmente foda para fazer tratamento de tons, né, de afinação de voz ou de instrumentos para Linux. É aí que o Reaper entra também com força. O Reaper te oferece por padrão um calhamaço, nossa, mas é muito plugin mesmo por padrão embedado no software. E na minha opinião, eles são mais do que suficientes para resolverem praticamente todos os seus cenários de produção de música, com exceção a parte de sampler, de quem vai mexer com música eletrônica, quem vai mexer com muito efeito. Tipo, acho que a música eletrônica é o exemplo mais adequado para dar aqui, entendeu? Você tem a bateria eletrônica, você tem o teclado, coisas que não são tocadas, são feitos utilizando MIDI, uma mescla de MIDI ali com wave e tal, com o som de entrada gravado. Aí no Linux você deve sofrer com o Reaper, tá? E nesse caso eu acho que a melhor solução, já fazendo aqui, abrindo uma perninha, é o Bitwig. Esse software é fantástico para isso, cara, mas fantástico mesmo. Talvez a melhor solução que você tenha para Linux hoje nessa área é o Bitwig. Putz, ele tá lá em cima em termos de qualidade para esse tipo de produção musical. Mas o Reaper, ele te oferece esse calhamaço de plugin, inclusive um plugin de correção de voz. Então, assim, pensando na solução inteira, para Linux, o Reaper te entrega praticamente tudo. Aliás, pensando no meu cenário, tá? Onde a única coisa que eu tenho hoje de instrumento virtual, né, que eles chamam de Virtual Instruments, é a bateria, e que eu consigo utilizar o sampler que eles entregam ali tranquilamente. Eu já mostrei aqui no canal, eu fazendo o meu Drum Machine para rodar ali. Então assim, a bateria, sinceramente, passa tranquilamente. Sons de outros instrumentos dá para se gerar também com outros softwares. Aí você precisaria de algo a mais, tá? Mas dá para fazer isso sem problema. Mas dentro do software, eu acho que você sai ali ok, tranquilão com a batera. Para gravar e fazer todo o restante do processo, comparando ali os dois, eu preferi o Reaper porque já está tudo ali. Então eu já consigo tratar a voz do jeito que eu quero, fazer essas correções, se eu precisar fazer uma modificação de afinação, tanto na voz quanto nos instrumentos, eu já tenho plugin. Então, por esse quesito, por essa questão, né, esquisito, sei lá, por esse feature, eu considero hoje o Reaper melhor que o Ardor, mas é porque no meu cenário ele faz mais sentido.
ele realmente faz mais sentido, eu consigo fazer tudo em um lugar só. Inclusive, é o que eu falei, não só correção de voz, tem uma música aí que eu fiz um remix e fiz duplicação de guitarra, entendeu? Subi a terça ali num solinho onde não existia isso. Então, assim, são coisas... Claro, esse tipo de coisa dá para você fazer também no Ardor, porque o pitch, na verdade, a tratativa de pitch, você consegue fazer em qualquer software, todos eles têm plugins excepcionais. Eu acho que o que falta mesmo ali é a correção de voz, tanto automática quanto manual. O software vai mapear as ondas e aí você consegue falar assim, não, essa onda aqui extrapolou um pouquinho, segura ela um pouquinho mais para cá para preservar o tom. Então é isso que falta, na minha opinião. Tá? Então, resumindo, para esse vídeo não ficar estilo pirula, os dois softwares são excepcionais. Você precisa pesar quais são os plugins que você vai precisar utilizar. No Reaper hoje você não consegue utilizar nenhum plugin que não esteja incluído na versão que é distribuída pelos caras, não dá. Eu li várias coisas nos fóruns dos caras, não atualmente, já tem alguns meses, que existia essa intenção e que agora eu não tenho certeza absoluta se já existia algum trabalho em cima disso, realmente não me recordo. Mas existia essa intenção. O problema é que isso já tem vários meses e até agora isso ainda não é possível. Então eu não sei se realmente existe um esforço para que isso aconteça no Linux como acontece no Ardor. Porque, putz, cara, se você conseguisse instalar os plugins para Linux no Reaper, aí fudeu. Porque aí o software... ele tem um diferencial muito grande, tá? Mas como isso não é possível, no Ardor você tem esse calhamaço de plugins, cara, e são muitos. O Colf, por exemplo, o pacote Colf é algo excepcional. Você tem o Guitarix, que é algo ali para competir com esses plugins de emulação de guitarra. As pessoas falam que não é a mesma coisa. Não é, cara, mas esse software de emulação de guitarra, os caras ganham uma grana absurda para vender aquilo ali. O Guitarix é gratuito open source. Então, assim, tipo, coloca milão lá para os caras produzirem o bagulho e aprimorarem o software, que você vai ver como que o negócio vai decolar se todo mundo fizer isso, entendeu? Então, mas enfim, é uma solução muito foda. Se você tiver paciência e souber mexer, você chega num som excepcional. E esse tipo de coisa você não consegue trazer para o Ardor, a não ser pro Reaper, a não ser que você utilize, no caso do Guitarix, tá? É possível, mas aí existe todo um esqueminha. Você teria que utilizar o jack, jogar o sinal do jack para o Guitarix rodando em standalone, depois devolver para o software, entendeu? É meio que uma gambiarrinha, dá para fazer, mas não é o adequado, tá? Então, enfim, para pôr um ponto final, vai do que você precisa utilizar no software. Eu acho que o workspace nem é tão crítico assim para você pesar, mas o que você vai utilizar no software de plugin é o que você precisa considerar para trabalhar, tá ok? Então eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu só quero lembrar de largar aquele joinha maroto, né? Vamos ajudar esse canal a crescer, se inscrever, porque tem muita coisa bacana para vir por aqui. Eu acho que semana que vem eu devo falar, cara, sobre o Pop! OS. É um vídeo que era para ter saído ali na sequência daqueles outros que eu fiz para falar das distros. E eu quero falar da versão 1904. Faz tempo que eu estou para falar. Na verdade era o primeiro que eu queria ter feito. Eu já tinha baixado a ISO aqui, tinha arrumado todo o esquema. Eu infelizmente não consegui gravar, mas eu quero falar sobre ele. Então eu acho que semana que vem ele está chegando. Então você se inscreve aí no canal, e ativa a notificação para você ficar sabendo se vai vir ou não, porque eu sei que a galera aqui curte quando eu falo de sistema operacional. Beleza? E não deixa de entrar lá no canal Wartroy Music e dar uma força. Galera, vamos lá, se inscreve lá, quem curte o tipo de som. Pô, cadê os roqueiros desse negócio? Tem mais de 2.000 pessoas aqui, não é possível que não tem nenhum roqueiro aqui. Vamos lá, galera, vamos apoiar, beleza? Um abraço, fui!